Olá, tudo bem? Meu nome é Laurinha Cecília, eu sou formada em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina, professora de arte, e estou aqui para corrigir algumas das questões que compuseram o seu simulado. Eu espero que você consiga tirar algumas dúvidas que talvez tenham surgido aí durante a resolução das suas questões. Bom, a gente vai começar analisando uma das primeiras questões de arte que você deve aí ter encontrado. Ela dizia assim: analise a imagem a seguir. Com base em uma analogia entre os traços de Mira Schendel e os movimentos executados pela ginasta Daiane dos Santos durante seus saltos, considere as afirmativas a seguir. Então, aqui nessa questão, você basicamente precisava fazer uma análise de imagens. Afinal, nela não compunha ali um texto de apoio, nenhuma citação. Então, você precisava analisar tanto o trabalho da artista Mira Schendel, que é uma artista contemporânea, como aí a foto da Daiane dos Santos, que já é uma figura mais popular, de um conhecimento mais geral. Bom, a primeira afirmativa dizia: os trabalhos de Mira Schendel e os movimentos de Daiane dos Santos registram precisão mecânica sem concessão ao sensível. Eu já posso te afirmar que essa afirmativa ela é falsa. Por quê? Se você analisar aí, quando ele diz uma precisão mecânica, a gente não encontra isso nos trabalhos da Mira Schendel. É claro que o esportista ele busca uma precisão dos seus saltos e da sua apresentação, no caso aqui, a apresentação da Daiane dos Santos. Mas no trabalho da Mira Schendel, a gente tem uma questão muito mais efêmera, muito mais da subjetividade. Eu não tenho linhas mecânicas, linhas formatadas, todas idênticas. A gente tem a singularidade a particularidade de cada uma dessas linhas. Então, a afirmativa 1 é incorreta. A 2 dizia assim: a analogia entre os traços de Mira Schendel e o movimento da ginasta sugere impermanência, e há em ambos um tipo de tempo que remete ao efêmero. Bom, aqui a ideia é que você entenda o que tem de efêmero nesses dois trabalhos. Então, o efêmero está ligado a tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que acontece e se perde, não é algo para sempre, né? Então, o trabalho da Mira Schendel tem esse lugar do efêmero, tem essa questão da impermanência, quando o trabalho não é todo regular. E se a gente analisar, aquela apresentação da Daiane dos Santos também é efêmera. Por quê? Toda vez que ela se coloca a se apresentar, ela está sujeita ao acaso. É lógico que tem todo um treinamento, a gente leva isso em consideração. Porém, pode saírem todos os passos perfeitamente, como alguns erros podem acontecer. Tanto é que todas as vezes os atletas são colocados a apresentações novas e renovadas. Então, a gente tem um vídeo que, sim, ele apresenta aquilo que aconteceu e a gente consegue retomar. Mas a ação em si, ela também está nesse lugar de efêmero. A próxima vez que acontecer, pode ser que não seja da mesma forma. Então, a gente pode colocar essa afirmativa como correta. A 3 vai te dizer o seguinte: os movimentos da ginasta prestam-se, me perdoe, a uma analogia com um trabalho que, como o de Mira Schendel, procuram no gesto criar uma dimensão de tempo como experiência vivida. Olha que bonito isso. O gesto da Daiane dos Santos coloca aí a experiência daquilo que ela viveu. E o trabalho da Mira Schendel também. Então, a gente percebe ali que aqueles traços podem trazer algum tipo de experiência, não é mesmo? Não é um traço preciso que quer determinar algo. Essa experiência também é sugerida ao público. Porque quando a gente está no campo do abstrato, não do figurativo, a amplitude de relação, a amplitude de interpretação que o público tem acaba se ampliando. Então, eu vou colocar essa afirmativa também como correta. E a 4, a liberação do gesto, as variações de intensidade e a movimentação para a organização de um todo vibrante marcam tanto o trabalho da artista quanto da ginasta. Aqui é uma das questões até mais simples, né? Quando ele coloca ali a liberação do gesto, pense que esses desenhos, né, o que alguns podem colocar como rabiscos que a Mira Schendel traz no trabalho dela, nos remetem àqueles desenhos que a gente faz quando está no telefone,
Sabe assim, você está ouvindo aquela pessoa lá, até aquele telemarketing, você está tentando resolver o problema, e você está lá assim, né, rabiscando o papel. Então eu tenho essa variação de intensidade. Aí tá demorando, você começa a apertar mais o papel. Então eu mostro tudo isso. A movimentação, ela é orgânica. E no trabalho da Daiane dos Santos também tem essa variação de intensidade. Saltos mais vibrantes, movimentos mais leves. E essa intensidade também nos chama em grande medida a atenção para uma apresentação de ginástica. Então aqui no caso eu também tenho uma afirmativa correta. O que eu quero te trazer na correção dessa questão? Que em nenhum momento eu tratei de aspectos específicos da biografia da artista, que é uma artista contemporânea, que tem essa relação, sim, do efêmero, de trazer um questionamento, um pensamento, uma relação com o público. Mas mesmo sem trazer todas essas características, eu conseguiria, analisando e voltando e lendo novamente essa imagem, responder essa questão. De uma forma muito tranquila e rapidinho? Não necessariamente. Você precisava ir analisar ponto a ponto de cada uma das afirmativas. Mas a imagem aqui é essencial. E eu sempre costumo dizer isso nas minhas aulas, que conversar com as imagens, literalmente conversar, perguntar para ela o que está acontecendo, que tipo de linha, qual que é a forma, é algo que pode, em grande medida, ajudar a resolver uma questão e entender um período artístico, as propostas de um artista, por exemplo. A próxima questão traz aí, já ao contrário da outra, um texto de apoio. Então, ela diz assim, leia o texto a seguir. A arte pré-histórica é uma arte de linhas e croquis. É uma etapa além da percepção, um artifício que ajuda a reter a imagem na mente. Na arte pré-histórica, encontramos figuras humanas, geralmente armadas, em ação, seja perseguindo animais, lutando ou dançando. Os animais são representados de forma naturalista, ou seja, reproduções de imagens perceptíveis. As figuras humanas, pelo contrário, estão muito estilizadas. Se estão em movimento, os braços e as pernas são alargados. O objetivo do artista foi indicar o movimento. As formas são ditadas por sensações internas, mais que observação externa. Os dois principais estilos pré-históricos são vitalistas e se acham determinados pela imagem, captada exteriormente pela sensação internamente sentida. Aqui eu vou dar uma pausa só para te trazer algumas informações que já estão no texto. Então, o que ele está te dizendo? Que quando eu tenho uma imagem da pré-história, datada da pré-história, que representa animais, eles serão mais naturalistas, ou seja, o desenhista ali na época, a pessoa que está criando essa imagem, ela tenta ao máximo manter a fidelidade com aquilo que ela observa, com aquilo que ela vê. Ao contrário da figura humana, que o objetivo maior é representar o movimento, sugerir movimento, uma ação. E nisso ele consegue criar uma narrativa e contar uma coisa pra gente. É interessante lembrar também que a imagem, né, os desenhos pré-históricos, a arte rupestre é algo muito importante, porque a gente está falando de um momento que a escrita ainda não existe. Então, muito do que a gente sabe, conhece hoje a respeito desse período do início ali da história da humanidade é com base na arte, nesses desenhos. Continuando a leitura. A arte pode haver estado associada com ritos, com a intenção de exercer os poderes mágicos através de um retrato fiel que apresenta naturalismo nas representações animais. Já o símbolo, estilizado e dinâmico da forma humana, é determinado por um sentimento interno. Olha que legal, quando ele diz assim, a arte pode haver estado, é justamente isso, essa relação dada pelo desenho, que não é determinada, porque eu ainda não desenvolvi a escrita, o ser humano ali ainda não desenvolvia a escrita, por isso que pode haver estado. Acredita-se que esses desenhos podem sim estar ligados a momentos ritualísticos. Aí vem o seu comando de questão. Com base no texto, nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente as imagens da arte pré-histórica que representam o estilo animal naturalista, reprodução de imagens perceptíveis e o símbolo estilizado e dinâmico da forma humana, determinados mais pela sensação que pela observação e que buscam indicar o movimento.
Olha que questão linda. Ela nem está te determinando saber exatamente quais são as características artísticas da pré-história ou as divisões ali entre paleolítico e neolítico, divisões artísticas que existem, mas ela quer que você faça uma leitura de imagem, mais uma vez. Então, o que ele te dá? Que, respectivamente, ele quer a figura animal naturalista e a figura humana estilizada, com formas dinâmicas, e te dá aí esse conjunto de opções. Quando ele coloca ali que é a arte pré-histórica, que são figuras naturalistas, respectivamente, então a primeira é do animal. A alternativa A, que seria essa que eu estou sinalizando para você, a gente já pode descartar. Por quê? Todo o tempo na questão ali está te dizendo de imagens desenhadas. E a primeira opção aqui é uma escultura, certo? Então, eu vou descartar essa alternativa. Agora, uma curiosidade é que essa escultura também não é datada da pré-histórica, ela é posterior a esse movimento. A segunda, eu tenho aí uma relação próxima com o que seria um animal, talvez um rinoceronte. A terceira, eu tenho ali o que nos lembra um mamute. A quarta, eu também tenho aí uma série de animais sobrepostos. Lauren, isso aí é arte pré-histórica, não é? É sim. Algumas cavernas têm essa sobreposição de imagens, desenhos respectivos, um em cima do outro. Então, a mesma coisa vale também para a última alternativa. Nos resta, então, analisar as segundas opções. Bom, na B, ele traz aqui uma imagem que tem aí a ideia de ser humano. Agora, ela não sugere movimento, ela é muito mais estática. Além disso, se você tiver esse conhecimento, conhecer um pouquinho ali da história do Egito e da arte egípcia, você vai perceber que tanto essa imagem como a da alternativa C também são imagens que não estão datadas da pré-história, são imagens representativas do Egito. Então, a gente consegue aí descartar mais duas alternativas, ou seja, 50% de chance de acertar. Analisando as outras duas que nos restam, a gente tem uma que tem muitos animais, e o comando de questão te pede a primeira de animal e a segunda que traga aí elementos humanos que deem a sensação de movimento. Tanto a que seria a C quanto a que seria a E tem essa relação. As duas têm animais. Só que a última traz as mãos em negativo, que são representações da pré-história, mas que tem essa relação de humanos, mas não sugerem movimento. Por isso que a gente vai escolher a alternativa C. Então, essa aqui de cima, eu tenho tanto a representação do animal de forma mais realista, tentando aí demarcar toda a silhueta desse aqui, provavelmente mamute, e do outro lado eu tenho aí a sugestão de movimento. Por quê? Quando você olha para essa imagem, analisa, conversa com ela, você consegue perceber que eu tenho aí a sugestão de uma caçada. Então, eles estão em movimento. Certo? Espero que você aí não esteja com grandes dúvidas, hein? Vamos à próxima questão. Analise a imagem e leia o texto a seguir. Então, aí a gente tem basicamente três obras de arte. Os artistas em questão são considerados herdeiros das ideias de Cézanne, que no fim do século XIX revolucionou o campo das artes, com seus estudos sobre a forma. Considerando a influência de Cézanne na obra dos artistas indicados, é correto afirmar. Então, olha que interessante, ele te traz dois artistas europeus, o Pablo Picasso e o Fernando Léger, e a Tarsila do Amaral. Mas, fazendo já uma primeira, que é uma artista brasileira, já fazendo uma primeira análise dessas imagens, o que a gente pode perceber? Que todas elas, cada um aí à sua maneira específica, tem a geometrização das imagens. Então, você consegue já trazer essa informação fazendo essa leitura. Agora, o que a gente pode trazer, caso você tenha de conhecimento e que eu posso te afirmar? Eu tenho aí dois artistas datados do cubismo e uma artista que foi influenciada por esse cubismo, que no caso é a Tarsila do Amaral. Então, a gente está falando ali que no final do século XIX, começo do século XX, a gente está tratando do modernismo. Tudo bem? Então, nessa questão, a gente tem como afirmativa correta a E.
os artistas exploravam as possibilidades das formas dessa geometrização, simplificando-as, desvinculando-as da representação tradicional e profunda de profundidade. Olha que legal, profundidade espacial. O que é legal? Que você consegue achar todas essas respostas fazendo essa análise. Então, quando ele coloca profundidade espacial, seria referência à perspectiva, que é uma técnica desenvolvida pelo Renascimento, considerada tradicional e que o cubismo não vai utilizar, muito pelo contrário, ele vai optar pela planificação das imagens. Então, você consegue trazer essa ideia de geometrização e de representação não tradicional. Porque o tradicional é o figurativo, é o mais realista, aquele que representa o que a gente observa na realidade. Agora, por que as outras estão incorretas então, Lauren? Tá bom, eu vou te explicar. Os artistas têm em comum a desconsideração da forma dos objetos representados. Preceito cubista não é que eles desconsideram as formas. Tanto que se eu apontar aqui para você, provavelmente você vai me dizer, uma casinha. Se eu apontar essas imagens aqui, o que você traz como análise? Provavelmente você vai me responder. São aí 3 figuras femininas. Então, não é que eu desconsidero a forma, mas eu geometrizo aquilo que eu observo. Tudo bem? B. Os artistas manifestam seus sentimentos como expressionistas, por meio de formas distorcidas com forte carga emocional. O expressionismo realmente tem essa relação com o sentimento. O cubismo não. Ele está tentando traçar uma nova forma de representatividade, ele está olhando para aquilo que tem no mundo, fazendo essas observações e representando elas. Então, ali no quadro da Tarsila do Amaral, a gente basicamente tem uma paisagem sendo representada. Não é esse expressionismo tão distorcido, com uma carga emocional tão forte, como ele está dizendo. Então, eu não tenho uma dramaticidade ou uma expressividade muito grande. Eu tenho ali, por exemplo, no quadro do Picasso também a representação de uma paisagem. C. Os artistas propunham libertar no ser humano suas esferas psíquicas e ir ao encontro dos conteúdos inconscientes negados pelos processos culturais. Olha que legal. Ou até perigoso, na verdade, porque esse daqui é um preceito de uma vanguarda modernista, mas não do cubismo, do surrealismo. Quem está ligado com o inconsciente, com as ideias, né, com aquilo que o Freud estava propondo na época, era o surrealismo. Então, a gente não vai considerar essa questão como correta, porque aqui ele está considerando o cubismo, o Picasso, o Laguerre, a influência ali direta do Cézanne é da vanguarda cubista. D. A eliminação das formas é o recurso utilizado pelo artista. Gente, eliminar forma? Não, ele vai utilizar as formas, principalmente as formas geométricas. Por isso que a gente vai dizer que a D não está certa e a afirmativa E fica redondinha ali na nossa cabeça. Por último, observe a figura a seguir. A partir dos conhecimentos sobre o concretismo e observando a obra Espaço Virtual de Judith Lawand, e aí eu vou te pedir desculpa por algumas nomeações aí, não são todas que eu consigo acertar bonitinho, mas nós vamos tentando. Considere as afirmativas. 1. Para o concretismo, era importante a ideia da interação do público com a obra de arte, tendo Hélio Oiticica como seu principal artista. 2. Na arte concreta, percebe-se a utilização de forma autônoma das cores, do espaço, da luz e da matemática na sua criação. 3. A partir da primeira Bienal de São Paulo, ampliou-se no Brasil o desenvolvimento da ideia de uma arte concretista, baseada nas formas geométricas simples. 4. A obra concretista, em essência, é o naturalismo reelaborado de uma forma uma nova forma de representação do real. Vamos lá, né? A gente também se confunde na hora de ler. E te dá aí a figura 6, que é uma obra, no caso aqui, têmpera sobre tela. Por que eu tô te trazendo essa informação? Ela veio na sua legenda. Porque tem um detalhe em uma dessas alternativas que, se você tiver um conhecimento próprio, você já consegue matar. Mas se não, a gente vai trazer aí em função dessa imagem. Por quê? Nós temos como afirmativas corretas a 2 e a 3. Então, vamos partir do que é incorreto.
Para o concretismo, era importante a ideia de interação do público com a obra de arte? Por que eu falei da relação de têmpera, de ser um quadro, uma pintura? Qual que é o tipo de interação que você tem com uma pintura? É uma interação muito mais passiva, você vai observar essa pintura. Você pode achar ela bonita, você pode achar ela feia, você pode gostar, não gostar, aí fica a teu critério. Agora, a sua interação é essa muito mais passiva. O que acontece? Com o neoconcretismo brasileiro e a arte contemporânea, a gente percebe que a interação do público é uma possibilidade, e uma possibilidade crescente. Muitos artistas vão propor essa interação, mas não é o caso. Não é o caso do concretismo que que é dado para você no seu comando de questão, e nem é o caso do trabalho aí do Hélio Oiticica que ele está fazendo referência. Então, o Oiticica é um artista brasileiro que é um dos principais artistas do neoconcretismo. Por isso que eu estou te dizendo, esse conhecimento você pode ter ou não. Eu espero que você tenha estudado ali nas suas aulas de História da Arte. O neoconcretismo é um movimento muito interessante que nasce no Brasil com as influências do concretismo que vem para o nosso país com a primeira Bienal de São Paulo, e é um movimento que justamente instiga aí a troca, a interação com o público, uma liberdade de criação de movimentos. Ele é muito, muito, muito legal. Mas não é isso que a questão está te propondo, não é isso que tem a ver com esse trabalho aí da Judith ou do concretismo. Ele é um movimento posterior. A 2 está correta, na arte concreta percebe-se a utilização de forma autônoma das cores, verdade, do espaço, verdade, da luz e da matemática na sua criação. Olha que legal, se você analisar o trabalho que foi apresentado para você, eu tenho as formas geométricas, eu tenho essa relação com a matemática na criação, então tudo isso vai aparecer. A 3. A partir da primeira Bienal de São Paulo, ampliou-se no Brasil o desenvolvimento da ideia de uma arte concretista. Isso é verdade, baseada nas formas geométricas simples. Então, aqui você tem essa relação por meio do trabalho da forma geométrica mais simples. No caso, que é uma característica do concretismo. Você consegue analisar. Mas aqui você precisava saber e conhecer um pouquinho da primeira Bienal de São Paulo. Então, já fica aí uma dica de conteúdo para você pesquisar e estudar, principalmente se seu foco for a UEL. Ela vai gostar muito de arte contemporânea, de artistas, muitas mulheres vêm aparecendo aí nos vestibulares. A primeira Bienal, o neoconcretismo, são assuntos assim que vira e mexe, eles aparecem na sua prova. Então, a primeira Bienal de São Paulo, ela recebeu um trabalho que se chama Unidade Tripartida, do Max Bill, que é um artista concretista. E esse trabalho instigou muitos artistas brasileiros. Então, eles se interessaram por essa corrente e começam a produzir. Isso tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. O grupo Ruptura e o grupo Frente, que são grupos que buscam aí trazer o concretismo para o nosso país. Agora, tudo isso a gente precisa conhecer. Então, é muito interessante saber um pouquinho sobre as bienais, por que elas têm a sua relevância. Aqui no caso, a Bienal de São Paulo, ainda hoje, mas a primeira, trouxe a possibilidade de se relacionar com outros artistas, com outras obras de outros lugares, porque ela recebe artistas de vários lugares do mundo. Então, assim, se eu posso te dar uma dica fique de olho nas redes sociais de instituições, como as bienais, Bienal de São Paulo, Bienal do Mercosul, o Inhotim, que é um instituto muito representativo de arte no nosso país, e os museus como um todo, porque às vezes é um artista ou outro, uma exposição ou outra que aconteceu há pouco tempo, ou então teve uma representação muito interessante para o nosso país, que podem aí dar as caras no seu vestibular. A 4, por que ela está incorreta? As obras concretistas, em essência, a obra concretista, em essência, é o naturalismo reelaborado? Não, a gente está falando de geometria, né? Desses princípios, das formas geométricas, de uma simplificação. Não é um naturalismo, uma nova forma de representar o real. Eu não quero representar o real, eu quero trazer uma nova relação com essas formas geométricas todas. Então, a gente vai colocar como incorreta.
Tudo bem? Resposta certa, A, B, somente 2 e 3. Essa aí era uma das questões que acredito eu que talvez tenham te pegado um pouquinho mais na hora de resolver o seu simulado. Mas, de qualquer forma, o que eu quero te deixar aí como dica: faça uma análise de imagem. Não tenha medo da sua prova, porque às vezes, como apareceu aí no seu simulado, você até não conhece aquele determinado artista, não estudou na escola aquela corrente, mas no seu comando de questão, ou então na leitura de imagem, que não está ali à toa, você consegue conversar com a sua questão e traçar ali um caminho para chegar no seu objetivo, que logicamente é acertar e garantir tua vaga no vestibular. Então, não tenha medo. A arte não é para amedrontar, muito pelo contrário, com a arte contemporânea, ela está aí para instigar a gente a se relacionar com ela, a conversar com ela. No caso da prova, nos cabe conversar, mas atualize-se, tenha aí um contato com algum tipo de arte, seja pelas redes sociais, por meio de sites institucionais, de museus, institutos. Eu acho que tudo isso pode te ajudar aí a ampliar o seu repertório. Tanto repertório de conteúdo, então fazer várias leituras, buscar aí um pouquinho, conhecer um pouquinho da história da arte, como também o seu repertório visual. Isso é muito legal, porque não vai te ajudar só na prova e nas questões de arte, mas em outras também. A leitura de mapas, a leitura de imagens, de notícias, tudo isso é muito, muito valoroso. Eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha acertado, se não que você tenha compreendido por onde deve caminhar. Um abraço virtual e que você se cuide do lado daí.